E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre João capítulo 16, versículo 7, onde Jesus nos diz que enviaria o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos convencer do mal. E somente o Espírito Santo na nossa vida pode fazer isso, para que a gente tenha uma visão ampla das coisas que nós agimos ou que nós vemos. Tá certo, galera? Então diz assim a palavra de Deus, versículo 7 em diante eu vou estar lendo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então você veja bem que Jesus deixa claro que ele mandaria o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos convencer do mal. Então vejam só que Jesus, ele manda o Espírito Santo para nos convencer do mal. Convencer no sentido de conversão, né? Uma transformação, uma metamorfose, né? Aonde a pessoa entra naquele casulo, né? E se transforma o que depois numa borboleta. Então é uma metamorfose, é um processo de libertação, um processo de convertimento. E ele ainda diz no versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala, ele deixa claro o quê? Que do pecado, porque se não crê em mim, como ganhará a salvação? Então ele diz assim, olha, para sair do pecado tem que acreditar somente em Jesus para ter a salvação, para conquistar a vitória da salvação só em Cristo Jesus. E ele continua dizendo mais ainda, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então ele deixa claro que nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados em Cristo, através do seu sacrifício na cruz, através da sua morte na cruz, nós temos a redenção, nós temos a salvação em Cristo Jesus. E ele fala que através dessa justiça, que é o quê? A armadura de Deus, né? A couraça da justiça, nós somos justificados em Cristo Jesus, né? Então ele faz com que depois nós vistamos essa armadura de Deus para que nós tenhamos a justiça dentro de nós. E ele continua a sua palavra dizendo assim, olha, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele está dizendo que, olha, da justiça porque eu vou justificar a vós, e do juízo porque haverá um julgamento. Todas as ações, todas as atitudes serão colocadas diante de Deus, diante das testemunhas, diante daqueles que serão ali por Deus chamados para esse julgamento, como está escrito em Apocalipse, para que façam parte desse julgamento, para que a pessoa não diga assim, isso está sendo injusto, não foi bem assim. Então vai haver ali um tribunal e haverá testemunhas, haverá pessoas santas, escolhidas por Deus, vai haver um julgamento, uma justiça, né? Vai haver ali um momento no tribunal. Então todas as nossas atitudes serão reveladas. Todos os nossos gestos, nossas atitudes vai ficar diante de Deus, diante dos homens, e será revelado para que todos vejam se aquilo foi real ou foi mentira, se aquilo foi do coração ou foi só uma intenção falsificada. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus ele enviou e o Espírito Santo hoje se encontra aqui no nosso meio para que eu e você se convença do pecado. E somente quando a gente se convence do pecado é que há libertação, que há purificação, que há salvação na nossa vida. Mas enquanto eu e você não tiver consciência do pecado dentro de nós, enquanto eu e você, como diz em Miqueias, que ande humildemente diante da presença de Deus, que aí vem a justificação de Deus na nossa vida. Enquanto a gente não entender isso na nossa vida, a gente está perdido. Mas o dia em que o Espírito Santo de Deus entrar dentro de nós e nós nos convertermos de verdade, vai haver salvação. Amém? Que o Espírito Santo esteja na minha vida, na sua vida,
e que possamos ser realmente lavados e purificados pelo nome de Jesus. E que realmente as nossas atitudes venham se tornar claras, que elas venham se tornar esplêndidas diante de Deus, que há nada para nos envergonhar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém